Meus irmãos, Gênesis capítulo 43 é a mensagem de hoje. E nós estávamos vendo, meus irmãos, o capítulo de número 42, e eu tratei apenas do começo do capítulo. E quando chega no meio do capítulo, a gente vê uma situação. A Bíblia diz que José, ele trata seus irmãos com dureza quando eles chegam no Egito. E isso tinha um propósito. Deus precisa tratar o pecado com dureza para que o pecador tenha consciência dos seus erros, do quanto eles são ruins, do quanto eles podem trazer sofrimento. E foi importante porque a Bíblia diz que várias vezes os irmãos de José, quando falavam entre si, eles se lembravam do que haviam feito a José e diziam: tudo isso está acontecendo conosco por causa dos nossos pecados, por causa daquilo que nós fizemos ao nosso irmão José. José ouvia e entendia o que eles falavam, embora eles não soubessem. Algumas vezes José precisou inclusive se retirar para chorar, porque aquelas palavras o emocionavam. Entretanto, José, meus irmãos, não podia considerar ainda aquilo como arrependimento. Irmãos, lágrimas e confissões nem sempre são o sinal do arrependimento. O maior sinal do arrependimento é a mudança. Lágrimas podem significar apenas remorso. E remorso é o medo de perder alguma coisa. Não exatamente revela, demonstra que houve uma mudança, que a pessoa realmente foi transformada. Bom, o que acontece é que José deixa preso no Egito um de seus irmãos, Simeão, envia os 12 com algum alimento para que eles não morram de fome pelo caminho e também quando encontram seu pai, mas a condição é que eles voltassem ao Egito levando consigo Benjamim, o filho caçula, o que claramente Jacó não aceita. Ele diz: não, vocês não vão levar meu filho porque já morreu José e agora vai morrer também Benjamim. E os irmãos dizem: mas pai, a condição que aquele homem, eles não sabiam que era José, né? A condição que aquele homem nos deu é que nós levemos o caçula, levemos Benjamim. E o pai não aceita. Inclusive, no final, no versículo 37, o filho mais velho, Rubens, se oferece para levar o seu irmão Benjamim, e o pai não aceita. Aí, quando chega no nosso capítulo de hoje, que é o 43, no verso de número 8, você verá a Bíblia dizendo que Judá era o quarto filho, por ordem, o quarto filho de Jacó. Ele diz: pai, eu levarei o jovem e eu serei fiador pela vida dele, ou seja, eu serei o responsável. E nesse caso, a Bíblia vai nos dizer que Jacó aceita. Jacó diz: não, você pode levar meu filho. Por que foi que Jacó permitiu que Judá fosse o responsável pelo irmão caçula, por Benjamim, e não Rúben, embora Rúben fosse o filho mais velho? Por que motivos, irmão, Jacó não confiava em seu filho mais velho? Bom, a história é triste. No capítulo 35, depois você pode ler, no versículo 22, a palavra vai nos dizer, meu irmão, que Rúben cometeu adultério com uma das mulheres de seu pai. Lembre-se que a Bíblia diz que Jacó era casado com duas mulheres, duas irmãs, Leia e Raquel, e tinha duas concubinas, Bila e Zilpa. E a Bíblia diz que Rúben, ele se deita com uma das concubinas de seu pai, e seu pai o soube. Irmão, Deus sabe dos pecados. E a prostituição é um pecado terrível. Anos depois, quando chega o dia de Jacó chamar seus filhos para dar a eles a bênção, ele olha para Rúben e diz: Rúben, você é o meu primogênito, o mais excelente, mas você não será o mais excelente, porquanto você subiu ao meu leito e o contaminou. Irmão, o adultério pode tirar grandes bênçãos de você. Cuidado com todo tipo de contaminação. Todo pecado se comete fora da carne, mas a prostituição é um pecado que se comete com o corpo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Rúben perdeu a confiança do pai. Judá
por outro lado, o filho que se oferece a levar Benjamim não era um homem perfeito. Ele teve falhas, inclusive falhas que a Bíblia vai nos contar. Mas Judá tinha uma postura de humildade, de reconhecer seus erros, de procurar mudar, de ser um homem responsável. Foi por essa razão que tanto Jacó deixou que Judá levasse a Benjamim, como depois, no final da vida, ele abençoa Judá para que Judá se torne a tribo real, a tribo de onde viria o maior rei de Israel, Davi, e o rei dos reis, que é Jesus Cristo. Amém? Irmão, a salvação está disponível a todos, mas Deus confia naqueles que são fiéis. Seja fiel e Deus com certeza irá te abençoar. Amém? Eu oro para que essa palavra toque o coração de todas as pessoas que irão recebê-la e que você aí na sua casa ou onde você receber essa mensagem, você seja muito abençoado em o nome de Jesus. Amém.